Bom, vamos lá, pessoal. A gente, Bezerra Hashem hoje, que eu queria tentar estudar com vocês, tá? É um pouco do Shulchan Aruch, ok? E a gente lê um pouquinho da Mishnah Brura, que quem escreveu a Mishnah Brura foi o Hafetz Haim, para poder, obviamente, entender, nesse primeiro momento, a gente vai começar o que a gente chama do Siman Taf Kuf Pei Aleph. O Siman é como se fosse o capítulo. E em cada capítulo, no Shulchan Aruch, aqui que a gente tem os númerozinhos, os seifim, se chama em hebraico. Então a gente vai começar agora aqui. Então o Taf Kuf Pei Aleph, ele fala o seguinte: Dinei Yemei Tachanunim Ve'erev Rosh Hashanah. A gente vai falar sobre dias de Tachanunim. O que é Tachanunim? O que é Tachanun? Súplicas. E a véspera de Rosh Hashanah. Então o Shulchan Aruch vai ensinar pra gente a fazer o quê? O que você tem que fazer na véspera de Rosh Hashanah? O que você tem que fazer na véspera de Rosh Hashanah? Uma pergunta importante que a gente tem que se fazer, ok? Então, a gente vai começar agora no Saif Aleph, tá bom? Então, a gente vai agora começar o Saif Aleph. Então ele fala o seguinte, olha só. Da onde todos nós sabemos que os Sfaradim começam a fazer Slichot quando? Em Elul. Os Ashkenazim não começam a fazer Slichot em Elul, né? Então agora a gente vai ver onde é a fonte, da onde saiu esse costume. Saibam que a Slichot, diferente do que a gente pensa, não é uma lei, não é uma gzera, não é um decreto, é um costume. Olha a linguagem do que o Rav Yosef Karo vai falar, olha só. Aleph. Noagim lakum be'ashmoret, nós nos acostumamos, tá? A gente está em cima, nas letras em negrito. Nos acostumamos a levantar be'ashmoret. O que é ashmoret? Ashmoret é antes do amanhecer ainda, ok? Lomar slichot v'tachanunim, para recitar slichot, perdões, e súplicas, quando? Merosh chodesh Elul ve'elach, do Rosh chodesh Elul adiante, até quando? Ad Yom Kippurim, até o dia de Yom Kippur. Sim. Esse é o Shulchan Aruch. Essa é a halachá que a gente pode falar que é o costume que os Sfaradim eles levaram para eles. Quando vem agora essa letra Rei, Gimel, Rei, vocês sabem o que significa? Depois dos dois pontos? Vem o Remá. E a fé. Vem o nosso querido Remá. Quem é o Remá? O Remá é o Posek, o legislador Ashkenazi, ok? Que ele vem sempre em letra menor. E ele vai falar uma coisa diferente. Ele vai falar o seguinte, olha só. O Minhag Bnei Ashkenaz Einochen. Os Ashkenazim, o costume não é esse. Ela, Merosh Chodesh ve'elach matchilim litkoa achar atfilat shacharit. Então ele fala o seguinte, o nosso costume não é esse de fazer slichot. Qual é o nosso costume? O que a gente faz a partir de Chodesh Elul? Litkoa. O que é litkoa? Tocar o shofar. Sim. E é isso que a gente segue até hoje, não é verdade? Todos os dias de manhã. Depois, quando termina... Ashkenazim. Quando termina a Tfilat Shacharit, quando termina o Aleinu e o último Kadish, o que a gente faz? Toca o shofar, e depois do toque do shofar, o que a gente faz? O Salmo 27. Le David Hashem Ori Veishi. Vocês sabem que o Salmo 27, Ravadari, famoso Ravadari Zatzal, que foi o fundador da Yeshivat HaKotel, ele disse que dentro do Salmo 27... está escrito todas as festas do mês de Tishrei. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem o Salmo 27? Conhecem um pouco, não? Vocês viram alguma coisa lá que está escrito? Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot? Nada? Não. Mas olha que interessante, olha que coisa bonita. Só um parênteses para a gente poder aprender um pouquinho da Torá do Ravadari. Está escrito o seguinte, pessoal. Le David Hashem. O que é Le David Hashem? Para David, David Amelech está fazendo um cântico para Deus, não é verdade? Então ele fala Ori Veishi. O que é Ori? Que Deus é minha luz. E o que é Ishi? Yeshua. Que é minha o quê? Salvação. Fala o Ravadari que quando está escrito que Deus é minha luz, ele fala que isso lembra pra gente Rosh Hashanah. Que a gente precisa da luz. A gente precisa coroar Kadosh Baruch Hu como nosso rei. Isso é o que a gente vai fazer Rosh Hashanah. Le'amlich Hashem kemelech al kol ha'olam kulo. Assim está escrito na Gemara. O que a gente faz em Rosh Hashanah, pessoal, basicamente, não que seja pouco, é pegar a coroa do mundo e colocar na cabeça de Deus.
é a gente falar, Kadosh Baruch Hu, quero que você seja o rei sobre mim. É isso que a gente faz. Ok? E ele fala, o que é Ishi? Ishi é salvação. Ele fala, salvação é o quê? É Yom Kippur. Por quê? O que acontece em Yom Kippur? Os pecados. Perdoa os pecados. A gente precisa disso. É a nossa salvação, para a gente poder recomeçar tudo de novo, não é verdade? Então, e aí, a gente começa falando, continua falando que Itzpenene Besukó, que Deus ele vai nos cobrir com a sua Sukkó. O que é Sukkó? Lembra de qual palavra? Qual a sua cobertura? Lembra de qual festa? Sukkah. Então ele escreve que é por isso que os nossos sábios decretaram que esse Mizmor, esse cântico a gente vai fazer quando? Em Rosh Chodesh, e a partir de Rosh Chodesh Elul até, vamos ver até quando. Então ele fala o seguinte, pessoal, então os Faradim levantam e fazem Slichot. Os Ashkenazim, o que eles fazem desde Chodesh Elul? Tocam no shofar. Vamos lá, viramos a folha. Ele fala o seguinte, Veyesh mekomot shetokin gam ken be'arvit. E tem lugares que também em Arvit se toca o shofar. Esse não é o costume hoje em dia, só para vocês saberem. Quase não existe lugares que fazem assim. Talvez na Europa, na época do Remá, assim se fazia, mas aqui não se faz. Ve'omdim be'ashmoret lomar slichot be'yom rishon shelifnei Rosh Hashanah. Olha o costume dos Ashkenazim onde vem. Vem aqui, o que ele fala? Que os Ashkenazim vão levantar para fazer slichot quando? No domingo que antecede Rosh Hashanah. Só um dia. Ou seja, não, calma, vamos entender. Olha só que interessante. Se Rosh Hashanah cai, esse ano, por exemplo, ano de 5.780 a 5.781. Vocês sabem quando cai Rosh Hashanah? Shabbat, primeiro dia. Shabbat. Sexta-noite é o primeiro dia. Quando os Ashkenazim começam a fazer esse lihot, então? No domingo anterior. Yom Rishon, Bashavua Shechal. Então, no sábado à noite, anterior à semana que cai, Rosh Hashanah, os Ashkenazim começam a fazer slichot. Sempre assim. Então, a quantidade de dias, olha que interessante, que os Ashkenazim fazem slichot, ela muda de cada ano em ano. Ok? Sim. Isso é interessante vocês entenderem. Por isso, mas só que sempre a gente começa fazendo quando? No sábado à noite que antecede a semana do Rosh Hashanah. Desde que... E agora a gente vai ver, olha o que o Shulchan Aruch, o Remá vai falar. Ve'im chal Rosh Hashanah sheni shlishi. Agora, pessoal, preste atenção. Se cai Rosh Hashanah domingo à noite, ou segunda à noite, e você começa a fazer a slichot só no sábado à noite anterior, quantos dias você vai fazer de slichot só? Ou um dia ou dois. Não, isso não. Por quê? Olha o que ele fala. Matchilim Yom Rishon Shavua Shelefanav. Então, se Rosh Hashanah é ou domingo à noite, ou segunda à noite, ou terça à noite, a gente não começa no sábado à noite anterior, e sim quando? Uma semana antes. Pelo menos, Ashkenazim pelo menos tem que fazer, antes de Rosh Hashanah, 4 dias de Slichot. Tá? Por isso, pessoal, que normalmente o Rosh Hashanah ele cai ou quarta-noite, só para vocês saberem, ou quarta-noite, ou sexta-noite, ou domingo à noite. De qualquer maneira a gente fazer... Então, se for quarta-noite, tá tudo bem. Por quê? Porque você faz sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite e terça à noite. 4 dias. Agora, se for domingo, você não vai começar no Shabbat anterior. Você vai começar no Motzei Shabbat uma semana antes. A gente vai entender por que já, tá bom? Só para vocês entenderem. Até aqui, entenderam? Sim, uma pergunta. Sim. Porque já não tem costume de tocar o shofar na noite los Ashkenazim. Por que não se toca de noite o shofar? Tipo, antes lo hacían, porque ya no. Porque os Ashkenazim não tocam de noite? Sim, tipo, antes lo hacían. Vamos ver se o Mishnah Berurah fala alguma coisa disso, mas o motivo principal eu acho porque está escrito que de noite é um momento de din. Está escrito que é um momento que a virtude de justiça de Deus está muito, muito, muito presente no mundo. Ok? Então a gente tenta não fazer nessa parte à noite. Tanto é que os Ashkenazim, por exemplo, eles não tocam shofar na Slichot. Os Faradim tocam, os Ashkenazim não tocam. Ok? A gente vai tentar entender isso já. Vamos lá, na segunda linha no final. Continua o Remá e fala: Ve'avel, Deus me livre uma pessoa que está enlutada. Quem é o Avel? O Avel é a pessoa que, Deus me livre, um dos 7 parentes próximos dele, Lo Aleinu, faleceu, e ele está de aveluto, ele está de luto. Seja, Deus me livre, pai, mãe, irmão, marido, esposa e etc.
Asur latzet mi beito kedei leikanes lebeit hakneset lishmo slichot. Se é um momento, se ele não pode sair da sua casa, principalmente nos 7 primeiros dias, no que a gente chama de Shivá, ele não sai da sua casa para fazer slichot, milvad berev Rosh Hashanah shemarbi beslichot. Menos na véspera de Rosh Hashanah, que a gente faz uma slichá muito grande. Na véspera de Rosh Hashanah para os Ashkenazim, é uma slichá que demora mais ou menos quase 1h30. É muito longa, ok? Porque está escrito para a gente poder chegar a 100% zerado, digamos assim, de alguma maneira de Rosh Hashanah. E aí ele fala o seguinte: e a rola lavou lebeit hakneset. Aí sim o enlutado ele pode vir. Ele fala o seguinte, pessoal: וידקדקו לחזור אחר שליח ציבור היותר הגון והיותר גדול בתורה במעשים שאפשר למצוא שהתפלל סליחות וימים נוראים. E o Remá, ele dá uma dica pra gente, pros Hazanim de Slichot e Yemim Noraim, que tem que ser pessoas corretas, tem que ser pessoas que saibam Torá, que tenham boas maneiras e etc. Ok? Veie ben shloshim shana. Ele fala que pelo menos o ideal é que ela tenha 30 anos. Gam sheye nasui. E também que ele tenha o quê? Uma esposa, que ele seja casado. Por quê? Por que 30 anos e casado é importante? Tem 30 anos e seja casado? A Mishnah Brura, o Hafetz Haim explica aqui embaixo, no Yud Bet, ele fala por que 30, porque ele fala que aí ele é como um Bnei Levi. Na época que existia o trabalho dos Levim no Mishkan e no Beit HaMikdash, o Levi só podia começar a trabalhar quando ele tivesse 30 anos. Ok? E por isso que ele fala que como a Tefilá, ela corresponde à Avodá, corresponde ao trabalho dos Levim no Beit HaMikdash também. Então, por isso que o ideal seja dessa forma. E por que ele tem que ser Nasui? Por que ele tem que ser casado? O que vocês acham? Para Slichot? O ideal é para Slichot e para Yemim Noraim. O ideal. Ah, mas não é. Tudo bem. Acho que é por questão de responsabilidade, de consciência, não é? Mas o que tem a ver casado ou não casado? Tem uma coisa simples, pessoal. Ter filho. Filho não. Filho não está escrito. Está escrito casado. Não está escrito filho. Coisa com a esposa, não com relação com... Quem no dia mais importante do ano tem que ser casado também? Que vocês devem ter estudado isso na Mishnah ou em algum momento. Lembrem, no dia de Yom Kippur, quando tinha o Beit HaMikdash, quem fazia o principal trabalho? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, para poder ser sumo sacerdote e fazer o trabalho, ele tinha que o quê? Tinha que ser casado. Ao ponto que a Mishnah, lá em Yomá, o que ela fala? Quem estudou aqui Mishnah de Yomá, fala que o Kohen Gadol, o que você faz? Na véspera de Yom Kippur, você coloca uma esposa suplente para ele. Por quê? Porque se a esposa dele, Deus me livre, morrer, ele não pode ser Kohen Gadol em Yom Kippur. Você coloca outra esposa no lugar dessa, que Deus me livre morreu, ou se ela acaba morrendo, porque ele tem que ser casado. Porque está escrito que o Kohen Gadol, quando ele pedia perdão, está escrito o quê? Que ele pedia para ele, Vechol Beito, e para toda a sua casa. O que é toda a sua casa? Então a Gemara aprende, essa é a esposa. E é óbvio, pessoal, que quando uma pessoa é casada, normalmente, de novo, ela já está um pouco mais velha, talvez algumas coisas relacionadas a vontades, a talvez a própria questão de físico e etc. está um pouco menor, digamos assim, a cabeça dele talvez está um pouco mais concentrada, ok? Mas é óbvio, e aqui fala a Mishnah Brura, só para vocês entenderem, olha que coisa interessante. A Mishnah Brura fala o seguinte: e se agora você tem duas pessoas na tua mão? Você tem um cara casado, só que o cara não sabe nada de Torá. Não sabe nem abrir o Sidur. Ou não sabe nem nada, não sabe nada de Torá. Mas ele é casado. E você tem uma pessoa que não é casada, menos de 30 anos, mas o cara já estudou Rashi, Tosfot, Rif, Rosh. O que é melhor? Uma pessoa casada. Você acha que é uma pessoa casada? Por quê? Por conta disso, da mitzvah, por conta da questão do Kohen Gadol. Por mais que a pessoa saiba a Torá, ela não estaria, a lauda não estaria permitida fazer a Mas mitzvah. o Kohen Gadol também tem que se preparar muito. Exatamente. Então tem uma... Tem que estar o que vocês muito- acham? tem que estar Vocês muito- concordam com o Michel? Eu acho que a outra. O outro? Porque, tipo, a pessoa tem o pensamento da mitzvah. Tipo, A pessoa que tem mais Torá, talvez tem mais esse pensamento da mitzvah. Então olha o que o Hafetz Haim fala aqui no Mishnah Brura. Se vocês quiserem acompanhar, está aqui na terceira linha de baixo para cima do lado direito. Ok? Aqui, ó.
Ah, tá. Ó, o Pashut começa assim, no meio da linha, mais ou menos. Estamos aí? Sim? Olha só, o Pashut. De'imis damen loshnaim. Tem duas pessoas na frente deles. Echad sheu ben Torah veirechet. Ele é um ben Torah. Ele estuda a Torá. Ele tem temor ao pecado. Ve'en lo elu apratim. E ele não é casado e nem tem 30 anos. Ve'asheni o ispashut ve'u nasui. Ve'yoter ben shloshim. E o segundo, o que ele é? É casado. Ele é muito simples, ele não sabe nada de Torá, mas ele é casado e tem mais de 30 anos. A ben Torá kodem. Quem tem Torá, vem antes. Intervente. Então, ok? É mais importante, porque como o Benjamin falou, a pessoa que tem Torá, e ela tem o temor do pecado, você imagina ou supõe que ele vai ter muito mais cuidado e vai fazer as coisas com mais amor e mais fervor e etc. Tá bom? Isso é muito importante, pessoal. Vamos continuar aqui em cima, na segunda linha aqui do Remá. Ok? Miu kol Israel ksherimem, mesmo que todo mundo de Am Israel eles são ksherim. O que é ksherim? Kasher. Kasher, eles são propícios. Rak sheye merutze lakal. Agora aqui, pessoal, tem uma alahá muito importante. O Hazan tem que ser uma pessoa merutze lakal. O que é merutze lakal? Que as pessoas o quê? Gostem dele. Preste atenção no que eu vou falar. Se um Hazan, ele vai ser Hazan, e ele sabe que alguém que vai rezar com ele não gosta dele, ele não pode ser Hazan. O ideal é que ele não seja Hazan. Olha o que o Remá vai falar. Olha aqui. Aval, imit palel bechazkainu nimacharav amen. Se ele forçar seu Hazan, você nem pode responder amém para ele. Vechen tzarich sheyotzi kol adam bitfilato. Ve'im yelo soneh umechaven shelo leotzio. Se ele tem uma pessoa na congregação, no tzibur que ele está rezando, que ele não gosta, e aí ele não quer tirar ele da obrigação, gam o avav enam yotzim bitfilato. Também quem ele ama não vai sair da obrigação. Vocês sabem que o Shalir Tzibur, o Hazan, ele ganha o nome de Shalir Tzibur. O que é Shalir Tzibur? Ele é o enviado de todo mundo, né? Ele tira as pessoas da obrigação. Quando ele faz a bracha alta e a gente responde amém, por mais que a gente fez também baixo, ele tira da obrigação. Então, se por exemplo ele agora vai rezar, e ele fala assim, poxa, nessa congregação aqui tem uma pessoa que eu não gosto. Então, ele declara que ele não vai tirar ele da obrigação. O Remá fala também as pessoas que ele gosta não saem da obrigação. Porque a gente tem que olhar a Israel sempre como um só. É hora de acabar com todas as diferenças. A pessoa que o Hazan gosta. O Hazan. Ou seja, o interessante é a gente entender que, olha só a preocupação do Hazan. O Hazan está indo para Tfilah de Yamim Noraim, está indo para Slichot. E ele está preocupado com quem ele não gosta? Entenderam? A ideia aqui do Remá é ele fala, não é momento disso. Então está tudo errado. Por isso que o ideal é que seja uma pessoa que as pessoas gostem dele. Né? Que não se saiba nada de grave que essa pessoa tem contra alguém, etc. E ele só termina e fala, Veyesh mekomot noagim she'mitpalel slichot mitpalel kol hayom. E tem lugar que fala que se a pessoa que reza slichot tem que ser como se fosse um Hazan fixo, que reza todos os dias, shacharit, mincha e ervit. Tá, isso também a gente não se acostuma hoje em dia. Eu quero só voltar, assim a gente termina a primeira alahá. Eu quero só voltar um pouquinho com vocês, pessoal, para a gente tentar entender o seguinte. A grande pergunta que eu quero começar para fazer com vocês, para a gente começar a ler aqui a Mishnah Brurá, é a seguinte: por que as slichot elas são feitas antes do amanhecer? Hoje em dia, só para vocês saberem, tem costumes que fazem slichot inclusive durante o dia e etc. Mas o principal é antes do amanhecer. Ok? À noite, depois de meia-noite, até o antes do amanhecer. Vocês sabem por quê? Porque o período de perdão, o período de... que Hashem tem mais... Tem mais o quê? E a fé é isso, mas o quê? Misericórdia, digamos. Olha o que está escrito na Mishnah Brurá. Olha aqui, Aleph. Nohagim lakum b'shmoret. Aqui embaixo, ó. Ali. Olha o que está escrito aqui no Hafetz Haim. De sof alayla, no final da noite, ou seja, próximo amanhã, Akadosh Baruch Hu shat ba'olam hazeh ve'u et ratzon. No final, quase terminando amanhã, é um momento chamado et ratzon. O que é et ratzon? É um momento de vontade de Deus. É um momento que Deus está aberto para receber as nossas desculpas. Então, já que ele está mais aberto, mais propício nesse momento, claro que ele recebe as desculpas
todo ano. Mas já que nesse momento ele está mais propício, então você aproveita esse momento. Você aproveita esse momento para fazer, ok? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, por que foi fixado pelos Sfaradim Selichot desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, ok? E por que os Ashkenazim fazem um costume diferente? Então o motivo dos Sfaradim é óbvio, vocês sabem, não? Mas não sei a resposta. Sabem o motivo dos Sfaradim? Por que os Sfaradim fazem dessa maneira? Eles fazem desde o Por que eles fazem o que a gente chama de 40 dias? Desde Rosh Chodesh, não no Alef Rosh Chodesh, mas né, no segundo dia de Elul até Yom Kippur. Estão se preparando. Se preparando para quê? Pedir perdão. E a fé? Estou preparando para pedir perdão. Mas por quê? Por que nesse momento? O que aconteceu historicamente com o povo judeu nesse dia? 40 dias. 40 dias de quê? De sair do Egito. Eles Não. Até a entrega da Torá. Não. Não é 50 dias. Até a terra de... 40 anos 40 anos de quê? de deserto. E? Beto Midbar. A gente já falando de 40 dias. 40 dias, 40 noites. Quase isso. Né? Sadiki, presta atenção. Ah, não, no Monte Sinai. O que teve no Monte Sinai? Entregar a Torá. Entendeu? Isso foi em Sivan, a gente está falando agora de Elul. Preste atenção. Preste atenção. Saímos de Mitzrayim, na é verdade? Sim ou não? Sim? Muito bem. O povo judeu ficou. Saímos de Mitzrayim em que dia? Desculpa perguntar. Pesach. Pesach. Que dia é Pesach? No calendário judaico ou no calendário lunar? Muito bem. 15 de Nissan. Excelente. Vocês estão bem. Vamos lá. 15 de Nissan. Preste atenção porque é importante o que eu vou falar. 15 de Nissan a gente sai. Sim. Ok? Sim? Depois de Nissan vem qual mês em hebraico? Nissan vem. Vem mês de Iyar. Iyar. Muito bem. Depois de Iyar vem qual mês? Excelente. Sivan. Ok? No dia Aleph de Sivan, preste atenção nessas datas. Primeiro de Sivan, o que acontece com o povo judeu? Eles chegam aos pés do Har Sinai. Ok? Está escrito na Torá, Ba'echad Ba'chodesh HaShlishi, no primeiro dia do terceiro mês pela Torá, Nissan é o primeiro mês. Então tem Nissan, Iyar é o segundo mês e Sivan é o terceiro. Eles estacionaram. E aí vem o que a gente chama dos 3 dias de Agbalá, que o Moshe falou, olha, o homem tem que se purificar, a gente vai receber algo grandioso. Moshe Rabbeinu sobe no Har Sinai, e o que acontece no dia 6 de Sivan? 10 mandamentos. Sim ou não? Moshe passa no Har Sinai 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer, fazendo o quê? Recebendo a Torá escrita e a Torá oral. Dá 40 dias. Se vocês pegarem o dia 6 de Sivan e forem 40 dias para frente, que dia a gente chega, meus queridos? Depois de Sivan vem qual mês? Vem Lu. Não. Tammuz. Depois é Lu. A gente chega... Não, depois tem Av. E depois tem Elul. Então, presta atenção porque o que eu estou falando para vocês historicamente é importante para entender esse Lihot. Porque a gente se acostuma a fazer um monte de coisa e não faz a menor ideia do porquê. Olha só, presta atenção. 40 dias depois do dia 6 de Sivan é o dia 17 de Tammuz. Lembra para vocês alguma coisa essa data? É o dia dos... Dia do jejum. Por que a gente jejua? Um dos motivos. O cerco que foi feito para... Um dos motivos é o cerco, mas eu estou falando da história. Estou falando da história quando o povo judeu saiu do Egito. O que aconteceu, pessoal? O que Moshe fez no dia 17 de Tammuz? Quebrou as tábuas da lei. Por que ele quebra as tábuas da lei? Bezerro de ouro. Avodazará. Avodazará, bezerro de ouro, quebrou as tábuas da lei. Acabou. O que acontece agora? Moshe Rabbeinu começa todo um processo. Hashem fala, algumas pessoas que fizeram a idolatria vão morrer, etc, etc, etc. Literalmente 2 dias depois, Deus vira para Moshe e fala, sobe. Vem de novo. Moshe sobe, meus queridos. Que dia que Moshe sobe então mais uma vez? A gente está no dia 17 de Tammuz, dia 19 de Tammuz. Dia 19 de Tammuz, Moshe sobe e fica mais 40 dias e 40 noites. O que ele faz lá em cima nesse momento? Não é mais receber a Torá. Ele tenta alcançar o quê? O perdão. O perdão de Deus. Consegue o perdão de Deus ou não? Não. Não consegue até agora o perdão de Deus. Deus vira para ele e fala, desce de novo. Ele desce. Quando ele desce, meus queridos, se vocês pegarem o dia 19 de Tammuz, e o dia seguinte é 20 de Tammuz,
mais 40 dias, dá o dia 30 de Av. Dia 30 de Av, Moshe desce. Até que no dia seguinte disso, que é o primeiro dia, Elul, o que Moshe faz? Sobe de novo. Para mais 40 dias e 40 noites, até que no dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur, Deus vira para Moshe e fala o quê? Salachti kidvarecha, eu te perdoei. E daqui é a fonte para a gente entender que do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishrei, 40 dias, são dias de quê? Que Moshe pediu silichot e no final das contas foi atendido ou não? Sim. Funcionou. Se funcionou, o Rav Yosef Karo decretou para cada um de nós que são dias propícios para nossa silichá também, para os nossos pedidos, para as nossas súplicas. E é por isso, meus queridos, que os Faradim se acostumam a fazer silichot nesse mesmo período. Moshe fez silichot durante 40 dias e 40 noites, a gente vai fazer também. Os Ashkenazim, por alguns motivos, a gente não vai entrar aqui agora em tudo, não receberam isso. Mas não é que eles falam, então Moshe não é importante. Não. Mas o que eles fazem? Eles usam o toque do shofar para quê? Para despertar a gente. Então, meus queridos, vocês têm que entender uma coisa. Nada no judaísmo é à toa. Nada no judaísmo, nenhum costume, nenhuma halachá foi fixada da minha cabeça. Tudo tem uma fonte. A gente tem que entender a história para poder entender por que ela foi fixada. Ok? E é isso que a Mishnah Berurah fala. Moshe alá lahar. Dia 1º de Elul, por que ele é importante? Porque é o dia que Moshe subiu para depois ser perdoado. A gente hoje conhece a história já. Tá bom? Até aqui tudo bem? Entenderam? O contexto histórico um pouco difícil em relação às datas, mas é importante vocês saberem isso. O Moshe Rabbeinu subiu 3 vezes. Na primeira vez para receber a Torá, quebrou as luchot, subiu para pedir desculpa 40 dias, 40 noites. Não funcionou. Na terceira vez, funciona. E quando que é a terceira vez? Do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishrei. Entenderam isso? Agora vocês sabem por que vocês fazem silichot. Agora vocês sabem por que os Ashkenazim tocam shofar. Para poder lembrar de Moshe, para poder lembrar que são dias de quê? De Irachamim, de piedade de Deus. Porque no final das contas, o que aconteceu? Salach Tekit Varech, ele perdoa a gente. Tá bom? Entendeu? E a fé. Vamos só tentar um pouquinho mais aqui. Aqui de novo, a Mishnah Berurah fala um pouco mais sobre o Salmo 27 que a gente falou e etc. A gente não vai entrar agora em tudo isso. Agora uma coisa muito importante, pessoal, uma halachá interessante que está escrito aqui na Mishnah Berurah, mas também ela é importante para os Faradim. Se uma pessoa não tem condições de fazer silichot betzibur, a pessoa está, sei lá, Deus me livre, tem que estar de bidudo, ou a pessoa, Deus me livre, hoje em dia a gente está de corona, só que ela quer fazer silichot, ela pode fazer ou não pode fazer? Pode. Então a resposta é que ela pode fazer, mas o ideal, ela tem que tomar cuidado com 2 coisas só. O primeiro, quando se fala dos Yud Gimel Midot Arachamim, quando a gente fala Hashem, Kel, Rachum, Bechanun, ela não pode fazer lendo. Ou ela pula, ou ela tem que fazer Beteamim, como está escrito na Torá. Tá? Por quê? Porque você não pode invocar, você só invoca os 13 atributos de misericórdia de Deus quando você está Betzibur. Tá bom? E a outra parte tem uma parte nesse rol, tanto dos Ashkenazim quanto dos Faradim, que ela é em aramaico. Ok? Se eu não me engano, está no final. Também aqui tem que tomar cuidado, essa parte também em aramaico a gente também não faz se a gente está sozinho. Ok? Mas as slichot, os pedidos, Hatanu lefanecha, rachem aleinu, tudo aquilo que se faz, etc., se pode fazer sem problema nenhum, beyachid, não tem nenhuma proibição de fazer dessa maneira. Tá bom? E a fé. Pessoal, só para poder tentar terminar essa parte, a gente só viu um seif, mas porque tem muita coisa realmente aqui. Tipo, só qual é a parte? Sim. Era Rum, você falou? Não, os 13 atributos de misericórdia, se a pessoa está sozinha. Sozinha, tipo num quarto, sozinha. São os 13 atributos de misericórdia de Deus, que é o Hashem, Deus. Sim. Ele é misericordioso, piedoso, difícil de ficar nervoso e etc. E uma parte também que tem aramaico, tem todos os sidurim escritos também. O ideal é não fazer sozinho. Ou pula, ou faz, como a gente fala, como está escrito na Torá. Tá bom? Ou seja, com os... Sim. Mas normalmente na Selehut eles já fazem Teamim. E tecnicamente ele está invocando, não? Sim. Naquele momento. Não, então, se
de novo, as Slichot dos Sfaradim normalmente elas são diferentes dos Ashkenazim. Os Ashkenazim, eles leem muito rápido. Se o Sfaradi, quando ele está fazendo isso, ele já está fazendo com Temim, Besser Gamur. Então ele está sozinho ou não faz diferença. Mas se você não está sozinho, se você está Betzibur, então você tem que fazer como o Tzibur está fazendo. Entendi. Entendeu? Aqui é só nesse caso, ou seja, é só para entender que assim, nesse caso, por que você tem que fazer Beteamim? Porque por mais que você não está no Tzibur, você não está com a congregação, você não está com o público, mas você está como se estivesse o quê? Lendo uma Torá. Está abrindo um livro de Torá e está lendo, não é isso? E se conta como estudo de Torá. Então não teria problema de fazer. Tá bom? Essa é a ideia. Agora, de novo, se é feito, como é feito, isso é de acordo com cada costume, de acordo com cada pessoa e etc. Tá bom? Só para a gente poder terminar, meus queridos, essa primeira parte, só um minuto, deixa eu ver. Ele fala, de novo, a gente não vai falar aqui do enlutado e etc, não é o nosso caso. Eu só quero fazer o bet, vamos fazer só o Saif Bet, porque ele é interessante e tem muita nafkamina, tem muita consequência prática também. Olhem o Saif Bet, virem em uma página, lá em cima, na última linhazinha. Tá vendo o Bet aí? Sim? O que ele fala? Ele fala o seguinte: Noagim leitanot erev Rosh Hashanah. Isso é alahá para todo mundo, não é alahá, desculpa, costume. Se acostuma jejuar, tem gente que jejua na véspera de Rosh Hashanah. Aí vem o Remá, o que ele fala? והמדקדקים נהגו שכל אחד מתנה 10 ימים וכן נכון לעשות. Vem o Remá e fala que tem gente que se acostuma nos 10 dias de Tchuvá fazer também um jejum desde de manhã até de noite. Não é um jejum 24 horas, é um jejum menor. Mas olha por que a gente faz, pessoal. Vocês sabem por que se faz jejum nesse dia? Não, a véspera de Rosh Hashanah? Por quê? Vocês sabem por quê? Porque é um dia muito importante, né? Tipo, Na Roma que é importante. é uma véspera muito importante. E Você faz dá um gás. então, é óbvio, de novo, quando você... É um dia de muita chuva que tem que ter. Véspera de Rosh Hashanah, vocês têm que lembrar o que está escrito na Gemara, pessoal. A Gemara está escrito que nesse dia Kol Ba'ei Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. A humanidade inteira, sem restrição, vai passar diante de Deus como os carneirinhos passam diante do pastor. O pastor, quando tira do curral os carneiros para pastar, para passear com eles, ele sabe exatamente quantos tem. E quando volta, ele sabe exatamente quantos tem que voltar, não é verdade? Já viram algum pastor alguma vez? Ele vai lá com um cajado dele e todos os carneirinhos, digamos assim, todo o rebanho atrás. É incrível isso, uma marcha incrível. Ele sabe exatamente quantos tem, um a um. Quantos saíram, um a um, quantos entraram. Exatamente, de novo, é uma parábola, tá? A gente está falando exatamente o que vai acontecer em Rosh Hashanah. Então assim, o teu ano, o teu mundo vai ser julgado. O que vai acontecer na sua vida nos próximos 365 anos, no calendário solar, ou 354 no calendário lunar? Dias. Dias, desculpa. 365 dias, ou 354 dias, depende de você nesse dia. Então as pessoas jejuam, porque o jejum, a ideia não é fazer a pessoa sofrer. É fazer a pessoa o quê? Pensar, se elevar, se modificar. Então tem gente que costuma jejuar. Tem gente que costuma, por exemplo, jejuar desde de manhã até meio-dia. Tem gente que jejua o dia todo, cada um com o seu costume. Se vocês não têm costume da casa de vocês, vocês podem fixar um costume para vocês. Vocês podem falar, olha, não é uma obrigação, é um costume. Vocês podem falar, eu vou tentar. Vou tentar até meio-dia. É fácil, pessoal, Beneno. Se você acorda às 7 da manhã até meio-dia e 40, desculpa, 5 horas e 40 sem comer, quem é... Mas é algo interessante. Tudo isso é para você despertar a Tchuvá, para você poder chegar em Rosh Hashanah de uma forma mais preparada, de uma forma mais, digamos assim, completa. Ok? De novo, esse jejum, ele não é chamado de um jejum público, não se lê na Torá como nos dias de jejum público, nada disso. Não precisa receber pashut, você precisa fazer, se você quiser, mas tudo isso, a ideia é você se tornar uma pessoa melhor, e quando você se torna uma pessoa melhor, a gente espera, Bezerra Hashem, por decretos cada vez melhores e para somente coisas boas, tá bom? Então, pessoal, a gente estudou na véspera de Rosh Hashanah 2 Seifim, ok? Falamos de toda a ideia, de novo, só para a gente poder fazer uma revisão em um segundo. Falamos de toda a ideia dos costumes de Rosh Hashanah, da véspera de Rosh Hashanah, Slichot, Shofar,
quem é propício para ser Hazan, quem não é, etc. E falamos também do costume de se levantar, de jejuar na véspera de Rosh Hashanah. O Gimel e o Dalet, só vou falar para a gente poder terminar esse semana, que é interessante, mas o Gimel e o Dalet, ele fala só que na véspera de Rosh Hashanah a gente não faz Tahanun. Não faz Tahanun porque é um Yom Tov. Igual na véspera de Shabbat, na véspera a gente não faz Tahanun. Na véspera de Rosh Chodesh a gente também não faz Tahanun. Ok? E na véspera de Rosh Hashanah a gente não toca o shofar. Por que não toca o shofar? Na véspera, um dia antes. Então fala a Mishnah Brurah para você não confundir um toque de obrigação, que é a mitzvah do dia. Mitzvah de Rosh Hashanah é qual? Escutar o shofar, para você não se confundir. É reshut, é uma permissão de você fazer para poder despertar. A gente falou qual é o efeito do shofar. O outro é uma obrigação. Então, para não ter isso, não tem problema. Agora, eu tenho só uma pergunta em um segundo para vocês. E esse ano? Esse ano, o primeiro dia é Shabbat. Shabbat não se toca shofar. Não vou entrar porque, de novo, toda a ideia de carregar, não sei o que, hoje em dia, aqui em Israel não tem esse problema, mas fora tem. A gente não vai entrar. Não se toca shofar no primeiro dia. Então, se não se toca o shofar no primeiro dia, na sexta-feira em Shacharit, eu toco o shofar ou não? Não, para você acostumar a fazer no outro ano. Mesmo assim, mesmo que não se toca shofar também, mesmo que o primeiro dia caia em Shabbat. E a última alahá que ele fala é que a gente se acostuma na véspera de Rosh Hashanah. De novo, esse ano cai sexta-noite, então ou na sexta de manhã ou na quinta a gente se acostuma a lavar as nossas roupas, usar roupas limpas, não usar roupa usada. A gente se acostuma a cortar cabelo, quem faz barba, fazer a barba. Por quê? Porque o Hafetz Haim fala Learot she'anu betuchim bechasdo itbarach, para a gente mostrar para Deus que apesar de que a gente vai ser julgado, a gente não vai chegar triste. Rosh Hashanah não é dia de ficar triste. É a gente mostrar para Deus que a gente tem certeza que por causa da sua bondade a gente vai sair bem nesse julgamento. E aí tem outros costumes, como por exemplo ir no mikveh. Tá? Esse ano, por causa do corona, a gente vai ver como isso vai acontecer. Não vamos entrar nisso agora. Tem gente que, por exemplo, vai dar mais tzedakah nesse dia. Tudo para poder aumentar os seus méritos. É isso que vocês têm que entender. Mês de Elul e a véspera de Rosh Hashanah, não de forma mentirosa, não para enganar Deus. É você tentar aumentar os seus méritos, aumentar alguma coisa a mais. Não algo que você sai do 0 e vai para o 100. Algo que está na sua mão. Algo que você pode fazer. E tem pessoas também que vão para o túmulo de tzadikim, ou para o túmulo também de falecidos, de parentes conhecidos, para poder pedir desculpa. Tudo isso tem uma ideia também das pessoas nos chamarem e intercederem em favor daqui desse mundo. A gente não vai entrar agora nisso também, mas é o que normalmente se acostuma a fazer na véspera de Rosh Hashanah. E logo depois, quando começar o próximo Saif, que é o Saif Tav Kuf Pei Bet, ele vai falar um pouco mais sobre a reza nos 10 dias de Teshuvah, que a gente muda. A gente vai falar sobre isso, Bezerra Hashem, numa próxima oportunidade. E também depois vai começar a falar sobre o toque do shofar, a lachota assim. Mas acho que foi importante para a gente entender qual é a preparação que a gente tem que ter no mês de Elul e literalmente na véspera de Rosh Hashanah. Tá bom? Sharkoah, queridos. Sharkoah.